Vamos lá, vamos para mais um podcast. Esse é um podcast mais do que especial, e eu posso falar isso, eu acabei de comentar, porque eu não só admiro, mas acompanho, eu estudo, e para mim vai ser uma satisfação, uma honra poder falar com esse grande profissional, que para mim é uma referência. Porque quando eu comecei a pensar sobre performance eu já falei aqui várias vezes, performance mudou a minha vida, produtividade mudou a minha vida. Eu entendi que isso fazia diferença. E eu fui estudar. E por quem eu fui procurar, quem eu encontrei, hoje ele está aqui para conversar com a gente. E aqui do meu lado, minha digníssima, minha esposa, Sabrina Dourado, seja muito bem-vinda. E a gente até brincou aqui, né? Chamo de senhor, chamo de você. Salibão. Salibão, professor. Salibão. Não tem nada de professor. Me chama de senhor, eu falo. Salibão, que satisfação poder falar com você. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. Vai ser um bate-papo falando de performance, falando de negócio, falando de vidas, falando de pessoas. Uhum. Isso é o que a gente acredita que consegue fazer com que mude o jogo, com que mude o negócio. Vamos conversar bastante. Tudo sobre pessoas no final do dia, né? Exatamente. No final do dia é tudo sobre pessoas. Por favor. Eu quero reiterar a alegria, a satisfação, a honra de ter você aqui. E já, sem mais, iniciarmos esse papo, queria que você pudesse trazer para a gente o Salib. Nós temos hoje esse Salibão, professor, mestre, essa pessoa que a gente consegue enxergar na sua alma um coração generoso. Mas para quem hoje está começando, a gente fala com muitas pessoas que estão começando e muitas vezes nos veem em determinada condição. Professor, eu vou pedir licença para chamar de professor. E se perguntam, nossa, mas será que eu vou conseguir chegar lá? Será que eu alcanço um determinado lugar profissional? Como é que professor Salib inicia a sua jornada profissional? Olha, acho que muito disso tem a ver com a minha mãe, né? A Norma Salib. Ela era uma guerreira, foi levantadora da Seleção Brasileira de Vôlei lá atrás. Ela que foi uma das fundadoras aí dos pilares que fizeram que o vôlei brasileiro fosse, né, o vôlei de hoje, principalmente na área feminina. E ela tinha uma garra assim gigantesca, né? E ela teve uma infância com muito dinheiro, né, principalmente do seu avô. E esse meu avô, o Miguel Vaccaro, acabou perdendo tudo numa mesa de pôquer, né? Com ela no colo, né? Ao ponto dela, com 16 anos, ter que trabalhar para sustentar a casa, né? E ela casou com meu pai, o José Salib Júnior, que é o Salibão, né? O original. O primogênito. O original, o Salibão grandão, né? De Limeira, formado pela São Francisco, mas que não quis atuar como advogado. E aí minha mãe me colocou no esporte desde pequeno, né? Desde que eu nasci. Saí da maternidade e já saí correndo, né? Como diz a minha coautora da Adriana Salles Gomes, né? Quando minha mãe faleceu, eu fiz um texto sobre ela, né? E eu falo que eu nasci correndo. Ai, que legal. Então essa entrada no esporte foi muito importante, né? Para desenvolver essa questão da conquista, da garra, do desenvolvimento, do trabalhar duro, né? Para conquistar alguma coisa, né? E isso ficou muito forte para mim, né? E logicamente a gente não tinha recursos para fazer o esporte que eu queria, lá naquele que eu fosse jogador de vôlei. Acabei indo por tênis, que foi minha paixão. E o tênis é um esporte caro, tem raquete, tem tênis, tem viagens, tem corda, tem professor. O vôlei é muito mais fácil, joga uma bola, sai todo mundo correndo atrás, né? Bota um técnico lá e acabou. Só que eu escolhi o outro esporte, né? Que deixou eles até os dois preocupados. E aí eu fui na marra, na garra, sabia que aquilo era minha paixão, não tinha dinheiro para aulas, e eu ficava vendo as aulas dos outros, quando eu tinha 11 anos de idade, né, e ficava vendo o professor ensinar, e eu tinha o meu grande parceiro, que era o Paredão. Né? Sim. Então eu ia para o Paredão e procurava lembrar de tudo que o professor tinha falado e copiava, né. Bom, o resultado disso, eu fui inúmeras vezes campeão brasileiro de tênis, sul-americano, ganhei uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, joguei tênis profissional, tive boas vitórias e encerrei minha carreira cedo, porque como não tinha técnico, né, eu não sabia dosar o treinamento, acho que eu treinei um pouco demais, meu corpo estourou logo com 21, 22 anos, e aí eu já tinha deixado um MBA engatilhado nos Estados Unidos, e eu sabia que eu tinha que me preparar para coisas maiores,
e na minha universidade, né, que me acolheu muito bem, me deu uma bolsa lá para jogar tênis. Depois eu tive que pagar para fazer o MBA. E logo na volta, eu e o meu parceiro, o amigo Harry Ufer, estávamos buscando alguma coisa. Nós dois não nos identificamos no mundo corporativo tradicional e a gente queria empreender, só que não tínhamos nem dinheiro nem ideia. Até que tivemos uma ideia. O Harry foi convidado para ir num evento com um grande guru, né, de administração, o Edgar Schein, que é o pai da cultura organizacional, e a Marina era a secretária deles lá, e o Harry foi. Eu tinha acabado de voltar para o MBA, e ele me perguntou o que eu achava da ideia. Eu falei, é espetacular, porque eu estou acabando de voltar dos Estados Unidos, esses grandes gurus não estão vindo para o Brasil, e aí nós montamos um modelo de negócio bem bacana, um projeto bem bacana, e saímos correndo atrás de patrocinadores, né, para alavancar o projeto, para viabilizar o projeto, né. Era um projeto muito bonito, porque tinha a ver com cultura, com alta performance, de colocar o Brasil num novo patamar através da gestão, um projeto muito ambicioso que acabou chamando a atenção de alguns patrocinadores que nos acolheram, mesmo com a nossa pouca idade. Eu tinha 26 anos na época, o Harry tinha 28, e esses parceiros continuam amigos até hoje, né? E eles que viabilizaram, e aí esse projeto virou a maior empresa de educação executiva do mundo, né? Durante 10 anos nós literalmente fomos, né? Depois ela foi comprada, a parte do Brasil e a parte internacional separaram, né? Então cada um foi para um lado. Eu vim para o Brasil, né? Estava cansado de viajar, passei 10 anos fazendo eventos no mundo inteiro, né? Trabalhando com todos os grandes gurus, e fiquei fiquei de 2010 até 2017. E depois, chegando aos 30 anos de HSM, eu cheguei à conclusão que estava na hora de sair. A empresa estava bem, ela passou por algumas dificuldades, né, nas várias aquisições. Quando eu vi que a empresa estava bem, que ela podia viver sem mim, eu saio, né, há 6 anos atrás, e saio com algumas frustrações com o mundo da gestão, né, que a gente via a tecnologia crescendo muito, e o pensamento gerencial meio parado, né? Aqueles meus heróis da gestão, os grandes professores de Harvard, de Stanford, pararam de brilhar, né? E quem brilhava mais eram caras de tecnologia, que às vezes não tinham nem faculdade, né? Empreendedores digitais. E eu saí da HSM e sentei com o Sandro Magaldi, que é meu grande parceiro. Aliás, mora aqui em Alphaville também. Olha! Já está convidado. Está convidado, pode deixar. Mandou sábado, ele está aqui com vocês. E aí, eu falei, Sandrão, vamos escrever um artigo para ver o que aconteceu com o mundo da gestão, né? Por que a gestão parou no tempo e a tecnologia cresceu tanto, né? E aí nós escrevemos um artigo, quando eu bati o olho, falei, isso aqui dá um livro, né? E esse livro virou Gestão da Manhã, que é o livro mais vendido da história do Brasil, de gestão mesmo, parruda, né? E aí, logo em seguida foi um sucesso, o livro explodiu de vender. E aí eu comecei a receber convite para dar palestras, coisas que eu nunca quis fazer na vida, né? Eu sempre fui o cara dos palestrantes, né? Do backstage, eu gostava disso, de preparar os palestrantes, trabalhar no conteúdo, né? E aí eu tive 2 amigos que falaram assim, cara, você não tem ideia o que você tem dentro dessa carcaça aí, né? E aí me encheram o saco mesmo, e eu fui dar minha primeira palestra, muito tímido, né? E quando eu dou minha primeira palestra, todo mundo levanta e começa a me aplaudir. Eu falei, porra, acho que eu tenho jeito pra coisa. Muito bom. E aí eu comecei essa nova carreira, a gente percebeu que a gestão realmente tinha parado no tempo, aí nós escrevemos vários livros, né? Novo Código da Cultura, Estratégia Adaptativa, Liderança Disruptiva, e outras áreas aí, o Algoritmo da Vitória, porque as escolas de negócio não ensinam. Entrei numa fase muito produtiva, uma fase muito gostosa da minha vida, onde eu tenho tempo para pensar, tenho tempo para refletir, tenho tempo para pesquisar, coisa que eu nunca tinha no dia a dia, né? E aí me desenvolvi como palestrante, não tive aula com o Polito, não tive aula de comunicação. Eu falei, cara, se eu for dar palestra vai ser do meu jeito. Vai ser do meu jeito, né? Isso conecta. Conecta, né? E eu tinha um grande desafio, porque eu tinha dado uma palestra lá atrás, como tentativa, né? E eu dei para uns médicos e tinha 2 caras lá que não pararam de falar, não paravam. Aí eu parava a palestra, por favor, você está me atrapalhando, né? E aí eu continuava, os 2, não sei o que, por favor, para, não sei o que. A terceira vez eu falei, cara, se vocês não calarem a boca, eu vou pegar vocês 2 pelo pescoço e vou jogar para fora da sala. E aí foi minha última palestra.
Foi minha última palestra e aí para eu realmente me fazer entender que daria para fazer Sim. mesmo, né? Eu falei, cara, se eu for fazer, eu vou precisar ser tão bom, que ninguém vai falar quando eu falo. E ninguém fala. E ninguém pisca. Assim como a gente nem tá piscando. Não, eu tô aqui, modo aluno, ligado. E que ninguém pisca. Eu falei, eu vou competir contra, não só contra o celular, mas contra a piscada de olho. Então, é assim que eu falo e aparentemente as pessoas gostam, né? Então... Mas Salib, isso eu acho que tem uma característica, eu não vou dizer que é só uma característica do esporte, mas uma característica da competição. Uhum. Porque quando a gente pensa no esporte, na estratégia do esporte, a gente pensa exatamente isso. O que eu posso fazer para anular o meu adversário? Uhum. Então, esse é um pensamento, e esse pensamento, quando a gente consegue levar ele para os negócios, para a empresa, para o business, as pessoas começam a entender o que é produtividade, o que é alta performance. Porque, não sei se acontece com você, acontece muito comigo, as pessoas falarem assim, Cris, mas como é que eu posso ser mais produtivo? Uhum. Calma, primeiro vamos entender o que é que você quer fazer. Porque olha o que você falou. Eu encontrei um problema, agora o que é que eu vou fazer para isso não acontecer mais? Uhum. Então, como eu posso resolver isso e continuar entregando o que eu quero entregar? Uhum. Então, isso tem total, para mim, tem total sentido. E para o negócio faz total sentido, né? E qual é o maior problema que você vê hoje em relação às empresas? Quando você chega numa empresa, numa cultura organizacional, e que a pessoa fala assim, não, porque a gente não é produtivo, a gente não consegue performar. Para você, dentro da sua visão, hoje, lá no início, poxa, a tecnologia dominou. E hoje, nesse mundo tecnológico, digital, virtual, qual o maior problema que você vê, assim, em relação à gestão? Bom, só voltando um pouquinho a questão do esporte, né? Apesar do esporte ser sobre você ganhar de alguém, né? Eu sempre lutei contra mim mesmo, né? De tentar ser o melhor possível. Sim. Tirar de mim o melhor possível, me aprimorar o melhor possível, me melhorar todos os dias. Nunca pensava assim, tem que ganhar daquele cara, tem que ganhar. Eu falei, porra, se eu conseguir me desenvolver ao ponto de eu chegar à perfeição dentro do possível, Sim. A vitória vai ser uma consequência. Então, começando por aí. Com relação às empresas, né, eu acho que a maioria das pessoas não levam o seu autodesenvolvimento a sério, né, para começar. Eles acham que só ir num evento, né, um evento de autoajuda, essas coisas, né, isso vai resolver. Não resolve. O desenvolvimento é uma coisa constante, diária, que você tem que estudar muito, ler muito, né, e às vezes eu vejo, né, quando eu converso com pessoas no dia a dia, né, eu comento algumas coisas, algumas teorias de gestão, cara, o pessoal é muito cru, sabe? É muito acomodado. Só que agora, antigamente você se safava com isso, hoje você não se safa mais. Porque a tecnologia, ela veio com uma velocidade muito grande, quem não se reinventar, e quem não se desenvolver novas habilidades para competir num mundo totalmente diferente de tudo que a gente já viu, esses caras vão morrer, né? Não é à toa que o Yuval Harari, né, fala que dentro de poucos anos nós vamos ter uma categoria de pessoas muito grande no planeta, né, que são os inúteis, né? Que não vão ter utilidade nenhuma para a sociedade, porque são pessoas que não levam o seu autodesenvolvimento a sério. A gente já percebe isso, é como você bem disse. No convívio e dentro da nossa jornada, a gente já começa a perceber, e esse é um alerta para você que está no... possa virar essa chave, que muitas vezes há uma certa acomodação, e eu digo, parece que estamos mornos a ponto de nos mantermos num raso, e já nos entendermos como experts. Se tem muita informação, eu falo sempre, eu trago esse conteúdo na minha rede, de que essa informação, ela está aí, eu sou... e recordo, sou da época da Barça, minha mãe também, uma pessoa muito simples. Os meus pais não puderam estudar, eles faziam questão que nós investíssemos no conhecimento. Eu me lembro do dia que ela pôde comprar uma Barça e de como a gente pesquisava e consultava. E hoje a gente tem muita informação, mas é exatamente o que você falou. O que fazer com essa informação? Ficar apenas ali na primeira camada, num curso, apenas numa teoria. E principalmente o que me deixa muito preocupado, principalmente aqui no Brasil, né? Eu vejo a evolução em vários países, a gente tá nessa pegada do autoajuda que me deixa muito preocupado, né?
pessoas irem fazerem coisas meio mirabolantes, acharam que vai naquele, né, vende até gente vendendo carro para ir em evento aí. Sim. Muitos deles morando aqui em Alphaville, com todo respeito, né? Cara, não funciona assim. Acho que é bacana a gente ter gente que motiva, né? Te põe pra cima, tudo. Mas isso vai te deixar querendo fazer alguma coisa, mas sem habilidade de fazer, entendeu? Então, é aí que me preocupa, sabe? Acho que eu vejo poucas pessoas, realmente, pessoas mais velhas, que vieram de um mundo não digital. Eu tenho 64 anos, né? Eu tive que me reinventar completamente para estar aqui falando com vocês, dando palestras. Eu tive que rever minha vida, tive que estudar mais. Romper padrões antigos. Eu tive que me afastar de pessoas que não me puxavam para frente, pessoas que me puxavam para trás, né? E cercar de jovens que nasceram na era digital, né? Eu brinco que eu aposentei todos meus amigos antigos e ganhei vários amigos novos, né? Muito bom. Eu falo mais velho hoje, tem 30 anos. Muito bom. Então, a gente tem que se desenvolver. Eu vejo isso, eu não sinto uma urgência nas pessoas, sabe? Sim. Isso me deixa muito preocupado. Muito preocupado. Em relação a isso, nossa, faz total sentido para mim. E dentro do que você falou, das pessoas não buscarem essa melhora, por conta do trabalho que eles entenderam que eu precisava trabalhar mais, e aí vem aquela coisa do eu não tenho tempo, e por conta disso eu não consigo me desenvolver, e sempre coloca isso como desculpa, quando na verdade isso daria muito mais resultado para ele, né? E agora, desculpa até interromper, eu acho que a gente sempre usou a palavra se desenvolver, só que a gente vive hoje numa economia dirigida pela tecnologia que é tão rápida que a gente tem que começar a usar se reinventar. Sim. A gente foi do se desenvolver para se reinventar. Reinventar. Isso é uma coisa Perfeito. completamente diferente, entendeu? Porque exige um esforço gigantesco, né? Gigantesco. Você toma várias atitudes com você mesmo, né? Até com as pessoas que você convive no dia a dia, porque, cara, se você não tiver hoje, né? A gente tem uma tecnologia que é maravilhosa, ajuda você a fazer coisas inacreditáveis. Você consegue perguntar qualquer coisa, parece um fantasma lá escrevendo um monte de coisa, né? Eu brinco que parece, quando eu pergunto pro chat GPT lá, parece que é um fantasma que está escrevendo, né? Tem coisas maravilhosas, mas se você não se desenvolver ao ponto de acompanhar aquilo tudo, cara, você vai lentamente ficando obsoleto, né? Sim. Professor, você falou que um dos grandes problemas que você encontra quando o Cris perguntou nas empresas está nessa dificuldade de ir mais fundo, de fato pensarmos nessa reinvenção, nessa profundidade de conhecimentos e de práticas específicas. E você trouxe uma fala. Assim como também o desenvolvimento de novas habilidades que são indispensáveis dentro dessa dinâmica. Para você, que habilidades seriam essas? Ou algumas delas? Olha, são várias, né? Depende do nível que você está, né? Em questão de tecnologia, você tem que desenvolver habilidades desde o básico até habilidades de inteligência artificial, né? Que não param de vir, né? É uma coisa meio absurda, né? Tanto é que eu tenho hoje um coach de 25 anos de idade que sabe tudo de inteligência artificial, e esse é o cara que me ajuda a navegar, porque senão, como é que eu vou encarar 4.000 pessoas no público para falar de inteligência artificial, né? Sim. Perfeito. Eu não aprendo com um cara mais velho, aprendo com um moleque lá, que nasceu nesse mundo, né? Então a gente tem que ter um pouco também de humildade, né? De mais que você tenha conquistado coisas incríveis, né? Por mais que eu tenha colocado, durante 10 anos, tenha sido aí talvez o maior empresário do mundo de educação executiva, cara, eu tive que colocar minhas sandálias da humildade e botar um moleque de 25 anos para me explicar que está acontecendo, entendeu? Não é verdade? Então, isso requer várias atitudes, inclusive com você mesmo, né? Não é mais... exige um nível de aprendizado que vai além, porque antes você tinha esse aprendizado nas escolas, né? Você tinha algum problema, você ia lá na grande universidade, até tem que tomar cuidado no nome que eu falo agora, né? Eu fico louco por falar, né? Não falo. Vai naquela universidade lá em Minas Gerais, para se reciclar tudo, ou aqui em São Paulo e tal, e hoje você volta de lá mais ou menos do mesmo jeito, entendeu? Sim. Então, a educação evolui muito pouco, né? Que é outro problema, e hoje nós temos que fazer o nosso próprio currículo, né? Nós temos que ver qual é a nossa deficiência e buscar especialistas que nos ajudem
a evoluir, porque a escola não está fazendo. Para você ter uma ideia, eu peguei um dado recente que eu apresentei nas minhas palestras, um dado de uma pesquisa do LinkedIn, pessoal, isso aí é sério. A educação é a área que menos usou inteligência artificial até agora. Você acredita um negócio desse? É absurdo, né? É absurdo, tá lá no fundão. Impressionante, né? Uau. Uma Então, dificuldade de é, adaptabilidade. sim. É bem o que você trouxe, né? De ao invés de se desenvolver, se reinventar. Se reinventa. Então precisa ter essa É porque mudança. o mundo mudou drasticamente, ele continua mudando a velocidades que eu jamais vi, né? Eu tô na gestão há 40 anos, eu nunca vi nada igual, né? É quase que diário, quase que a semana que vem, às vezes eu pergunto nas minhas palestras, quem me diz aqui o que vai acontecer com a inteligência artificial a semana que vem? Cara, ninguém levanta a mão. Ninguém levanta a mão. Tá? Antes a gente tinha assim, o que vai acontecer daqui a 5 anos? Né? Vocês tinham o plano de 5 anos, 10 anos. Cara, você falar um negócio desse é piada, né? Não gosto, eu falo isso sempre, eu não gosto. Eu gosto de, gente, ó, se a gente for parar para pensar e lembrar o que aconteceu há 2, 3 anos atrás, quando nós tivemos uma pandemia, e todo mundo precisou se reinventar, precisou ir para a internet, precisou entender o que era aquilo, e você trouxe uma coisa que me veio agora, a gente chegou a comentar isso na época. Nós já tínhamos uma plataforma de cursos online, então nós já tínhamos estúdio, nós já sabíamos como fazer isso, beleza, mas o tempo que as escolas levaram para Sim. conseguir colocar as aulas online, e eu ficava, gente, isso era para em 2 semanas estar acontecendo. Nossos filhos ficaram quase que 2, 3 semanas Uhum. sem que a escola tivesse Pois é. uma grande rede, Não, um referencial tecnológico. E quando começou, eu lembro que eu ajudo vários jovens no tênis, né? E aí tem uma menininha de 11 anos, falei, como é que estão tuas aulas, né? Agora na época do Covid. Aí ela mostrou uma foto do professor dando aula via Zoom, de costas, escrevendo uma lousa. Pois é. E professor, nós estamos falando dessa dificuldade de adaptabilidade, por exemplo, do ramo da educação, você trazendo esses dados maravilhosos, e a gente lida com jovens, adolescentes. Nós temos um adolescente em casa, temos também um de 9 anos, que ele já tem uma outra visão de mundo, ele já tem acesso à tecnologia, uma facilidade muito maior do que nós que nascemos na geração analógica. Eu percebo pelo meu irmão caçula, ele é 10 anos mais novo que eu. E eu sinto que eu preciso me esforçar muito mais para que eu possa me colocar numa condição, como bem você disse, humilde, para que eu possa me colocar à disposição desse aprendizado para acessar esse mundo novo. Mas isso aí só não resolve, né? Me preocupa muito também essa turma mais nova, né? Que, infelizmente, eles têm todo esse acesso, né? Essa facilidade para navegar, mas eles não têm a noção de profundidade. Sim. Entendeu? Sim. Eles não têm noção de profundidade. É um mundo muito raso, né? Se você for ver bem o que está lá fora do mundo hoje, no Brasil, na América do Sul, na Europa, nos Estados Unidos, na Rússia, você olha para esse mundo e fala assim, não é possível. Sim. Esse mundo não acompanhou a evolução da tecnologia. Então a gente vive num mundo muito rasa, né? E talvez explique até hoje Roberto Carlos fazendo um sucesso aos 81, Caetano Veloso, que eu fui no show dele há 2 semanas atrás com 80, Gilberto Gil com 80 anos, o Tony Bennett cantou até os 95, o Paul McCartney veio o ano que vem com 81 anos de idade. Exatamente isso, acabou a profundidade até na música, entendeu? Então, isso é preocupante, sabe? Você tem as duas preocupações. A preocupação dos pessoal mais que veio lá de trás, que não está sabendo se adaptar ao novo, e a preocupação da turma que já nasceu e que não tem a noção de profundidade. O cara não consegue ler um livro inteiro, entendeu? Sim. Ou sair da segunda página, às vezes. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou isso agora, e é engraçado, porque eu não vejo nem a busca, né? Não existe a busca. Então você tem tanto conteúdo hoje. Eu não estou falando de profundidade, que aí eu colocaria o conteúdo que ele pode ter e que depois ele vai atrás de uma prática, ou ele vai atrás de um mentor, ou ele vai atrás enfim. Mas eu digo a busca por conhecimento. Né? Eu vejo o desinteresse, eu vejo as pessoas, por exemplo, louvável, eu não estou falando isso porque você está aqui, não, porque agora eu preciso entender sobre inteligência artificial, eu estou com um coach, ele está me instruindo isso e aquilo. Eu não vejo isso, e aí vem minha pergunta, posso até te apertar, mas por que as empresas aqui, os empresários, os profissionais,
não tem essa busca, não tem aquela coisa acomodada de fazer o mesmo, de estar na média, de fazer o que a empresa pede. Mas aí você vê os resultados, né? A gente vive num mundo... As acontecem, né? Você pega... tantas empresas se perderam, né? Você vê aquelas tradicionais, Kodak, Blockbuster, Nokia, mas você vê você vê a Sears, você vê a Polaroid, você vai ver a Toys R Us, que faturava 8 bilhões de dólares vendendo brinquedos. Você vê a Motorola, você vê a Xerox, você vê todo o varejo brasileiro completamente perdido. Né? As dívidas dessa empresa são adoras. A mídia brasileira, a revista Exame, Exame não, a Exame continua aí, né? Bacana, mas a editora Abril, né? Que era um clássico. Pô, a editora Abril faz uma falta para a democracia que você não tem ideia, né? Faz As uma falta, livrarias, né? As livrarias, né? Fechadas. As livrarias, na verdade, não se reinventaram, né? Sim. Olha, juro por Deus, eu fui na semana passada no lançamento de um livro do Eck, uma livraria grande aí, por favor. Cara, entrei lá, parecia um depósito de livro. Pelo amor de Deus, cara. Porra. A Amazon decidiu entrar em livrarias. Logicamente eles descontinuaram, porque o negócio era muito pequeno. Pô, mas você entrava na livraria da Amazon, tava tudo catalogado com livros avaliados de 4.7 a 5. Livros best-sellers, não sei onde. Cara, você entra numa livraria com aquela pilha de livros, você vai buscar como, cara? Fica confuso, fica confuso. Você não consegue achar, cara, entendeu? Você não consegue achar resumo. E debaixo do livro da Amazon tava um resuminho sobre uma avaliação de alguém que falando daquele livro, entendeu? Cara, o pessoal tá muito acomodado, não faz o básico, sabe? Eu fui lá, peguei o livro e fui embora, porque pra mim era eu que amo cultura, essas coisas, vendo isso, né? E parece que o pessoal não aprende, né? Parece que eles querem... Sabe o que parece? Que eles querem morrer de qualquer jeito, assim, juro por Deus. É um negócio triste, né? De não ver uma ação concomitante com a internet, com o digital, uma promoção para quem vai naquele dia. Cara, os caras botam um monte de livro lá, aliás, não tem nem vendedor mais, antes você tinha os curadores, né? Não tem nem vendedor mais, fica a mulher no caixa esperando alguém comprar o livro. Cara, isso não é negócio, né? A gente sabe que vai dar isso, né? A gente sabe, né? O futuro já tá desenhado, Tá né? desenhado. E aí vem... A gente tá aproveitando muito mal essas evoluções que a gente está tendo, sabe? Sim. A humanidade está aproveitando mal. Hoje, essas tecnologias que nós temos, se forem bem usadas, não tem razão mais para as pessoas ficarem pobres, não tem razão para as pessoas não aprenderem. Né? Hoje, cara, se aprende, tá tudo ali. Sim. Tá tudo ali. Tá de tudo quanto é maneira. Antes você podia dar desculpa, não tem acesso à escola. Você faz o seu próprio currículo, você se especializa em alguma coisa. Então a gente não está sabendo aprender, sabe? Essa evolução. A gente está num nível bem deslocado do que poderia ser e o resultado está aí. O mundo está pobre. É verdade. Que coisa absurda. Não é absurdo isso? E esse O mundo está pobre. A América Latina está quebrada. Sim. A Europa não sabe para onde ir. Os Estados Unidos não sabe mais para onde ir também. Rússia também não sabe para onde ir. E só tem a chinesada lá que aprendeu. Esses aprenderam. Sim. Eles aprenderam. Aprender. Sim. Pra mim, o mundo cada vez mais vai ser chinês. Mas é verdade. Enquanto o mundo inteiro tá lutando pra semana de 4 dias, os caras estão lutando pra semana de 8 dias. Uau. É verdade, é verdade. Professor, você trouxe, foi tão lindo porque eu, além de outras formações, eu sou advogada de formação, fiz mestrado, doutorado, hoje trabalho no desenvolvimento humano, busquei diversas formações também nacionais, internacionais. Eu tenho essa preocupação com conhecimento profundo, na verdade, esse casal que tem você como referência, sempre obstinados, sempre incansáveis pela busca do melhor. Você começou falando de sua mãe, foi tão especial, foi tão lindo, e tudo começa também na nossa família, do nosso exemplo, e ouvir você falar dela como alguém que era de uma família que tinha uma base, que passa por essa dinâmica de perder tudo em razão da dinâmica do seu avô, e da tua jornada você conseguiu trazer uma trilha tão especial até chegar àquele artigo. E aí, quando você resolve, com o Sandro, fazer aquele primeiro artigo, você percebe que havia um livro. E aí, conta para nós um pouco como foi essa experiência de somar
tudo aquilo que você já tinha conquistado, seja no esporte, seja dentro da escola de gestão, de tudo que você foi performando ao longo da vida, a carreira de escritor? Bom, eu tive grandes professores, né? Os melhores do mundo. Mas quando eu saí da HSM, talvez eu não tinha noção do que eu tinha tido durante anos, né? Eu lembro que quando nós fizemos o nosso primeiro evento, lá em 1987... Olha, pioneirismo. A gente quase quebrou, né? E a gente quase quebrou porque eu não me envolvi o suficiente com o palestrante para saber o que ia acontecer no dia. Eu fiquei lá vendo o que ele ia falar. E aí o que aconteceu? Tinha 30 pessoas lá em Rio de Janeiro, sobrou um, que era um fornecedor. Foi todo mundo embora. As pessoas foram embora? Foram embora. E aí eu percebi, né? No meio da palestra? No meio da palestra. No primeiro evento, a gente ia quebrar de cara. E a gente tinha um evento em São Paulo no dia seguinte para 80 pessoas. E aí eu e o Harry chegamos à conclusão que se o palestrante fizesse a mesma coisa, a gente ia quebrar, literalmente, né? Ao ponto de ter que sair correndo. A gente, na nossa planilha, né? A gente tinha um ponto que era fuga para o Paraguai, né? O Paraguai era aquela... Muito bom! Muito bom! E naquela... E o Harry sempre olhava, olha, fica de olho lá. Só que o bom é que o Paraguai deu um nó em todo mundo, né? O país mais próspero junto com o Uruguai da América Latina. É absurdo, né? Não dá nem pra brincar mais com o Paraguai. Agora se fosse Paraguai, vai lá no Brasil, quá, quá, quá. Entendeu? Então, eu percebi isso, né? Aí sentei com o palestrante das 11 da manhã até as 5 das 11 da noite até as 5 da manhã, refizemos toda a palestra dele. Olha que legal. E a partir daí eu falei, se eu não souber o que esse cara vai falar antes dele falar, nós podemos morrer em algum lugar. E aí começou a minha jornada de profundidade com os palestrantes, ficava muito em cima deles, estudava os caras antes de falar com eles, todos eles, qualquer um deles eu tinha uma reunião com o Peter Drucker, cara, passava um mês estudando o cara. Uau. Então isso me deu uma base, né? E a minha convivência com eles, foi uma convivência assim, todo mundo fala, você tá falando o que eles falam? Não, eu parei da onde eles pararam e evoluí, entendeu? Sim. Então, só que para fazer isso eu tive que ter aquela base, né? A base familiar, que vocês trabalham com família, né? Se você não tem base, você não tem nada para frente, entendeu? E esse é um problema que a gente vive hoje também. Exatamente. É um mundo raso, né? Exatamente. É um mundo raso. Então eu desenvolvi essa base e sem eu perceber, quando eu comecei essa nova jornada, eu tinha uma base preparada que ninguém tinha, entendeu? E eu vejo isso quando eu tô dando palestra. Não, porque quando eu tava com o Peter Drucker, assim, todo mundo olha pra mim, cara, você tava com o Peter Drucker. Aí eu percebi que eu vivi coisas que pouquíssimas pessoas viveram, entendeu? Então, vivência. Falta também vivência nos dias de hoje, né, professor? Sim, com certeza. E isso me deu uma base muito forte para uma produção insana de conteúdo. Ainda bem que eu tenho um parceiro que me complementa. Eu sempre gostei de trabalhar em parceria, que produz, né? Eu tenho aquela... A gente brinca que 1 mais 1 é igual a 1 milhão, não a 2, né? Ai, que fantástico isso. Anota isso, Vitor. 1 mais 1 é igual a 1 milhão. Com certeza. Você gera um valor enorme, né? E o prazer de estar desenvolvendo com alguém, né? Eu não tenho necessidade. E que é sinérgico, e que cada um complementa. tem. Eu e o Sandro, a gente tem nossa parceria nos livros, mas nós temos a nossa vida individual também. Eu estou indo para... Ele estava em Fortaleza ontem, amanhã eu estou indo para Londrina. E cada um tem a sua vida também, entendeu? Então, a gente, juntos e separados, né? Então... Isso é muito bacana, mas essa profundidade que eu tive durante vários anos, essa minha nova vida de 9 livros em 6 anos, não aconteceu do dia para a noite, né? Não aconteceu do dia para a noite, né? Esse meu treinamento, né? Os 14 anos de Peter Drucker, né? Ter convivido com o Jack Welch, ter convivido com o Bill Clinton, trabalhado com eles, com o Al Gore, Tony Blair, né? Eu percebi como as coisas, como eles olhavam para o mundo, como é que eles criavam conhecimento, como é que eles se desenvolviam, né? E eu fui atrás, né? Eu aproveitei muito essa convivência, muito. E isso, gente, pega isso aqui. São 2 chaves importantíssimas aqui. Porque, para mim, você fez a pergunta, né? Que habilidades são essas que precisam? E eu sempre falo que, para mim, existe uma tríade para você desenvolver qualquer habilidade, que é conhecimento, prática e repetição. Eu digo que, cara, o liderança disruptiva, nós aí apresentamos 9 habilidades, né, de liderança adicionais que nós temos que desenvolver hoje. Mas a principal delas é aprender a aprender, né? Para mim, essa é a grande habilidade hoje, né? Porque conhecimento, tá tudo aí. Sim. Né?
Você não pode reclamar mais de não estar aí. Você não pode reclamar mais que o conhecimento está confinado a poucas pessoas, que eram coisas que aconteciam nos anos 80, 90, Sim. 70. Né? O conhecimento está aí para todo mundo. Só que se você não desenvolver a sua capacidade de aprender, não adianta nada. Aquilo lá vira informação. A gente Entendeu? se perde. Não, vira informação. Né? Verdade. E não conhecimento. E aí eu vejo as pessoas botando como desculpa, né? Não, mas é porque a rede social é um grande... Gente, depende do que você faz com ela. Depende do que você faz com o conhecimento. Aliás, a rede social não dá para aprender muita coisa, né? Mas o LinkedIn traz artigos bacanas, né? Essas redes do dia a dia, Sim. para mim é mais ver o comportamento das pessoas, tal, né? A maneira de divulgar teu trabalho, mas não Isso. tem profundidade, né? Isso. Muito bom. Muito Muito bom. E engraçado que você falou, uma das principais habilidades é justamente esse contexto de aprendermos a aprender. E eu tô aqui bebendo e muito honrada da sua presença, de ter aceitado o nosso convite. E olhando para você, professor, eu vejo exatamente isso. Quando você vivenciou toda a experiência lá no tênis, eu vou voltar lá. Engraçado que você falou que em algum momento teve a dinâmica do vôlei, até por conta da sua mãe. Cris também foi jogador de vôlei, Sim. teve que se superar porque Casal tinha baixa curto. estatura. Mas tem sempre levantador, né? Eu joguei como levantador. A minha, sem querer trazer aqui minha história, mas a minha ideia foi justamente aquilo que você falou, que aqui eu posso fazer, eu não tenho que vencer ninguém, eu tenho que vencer Vai os se meus adaptar, limites. né? Exatamente. Então eu preciso melhorar Ele minha foi impulsão, levantador. eu preciso... Fui até a jogar na seleção baiana, até a Você fase jogou adulta. Working Club? Eu joguei no Baiano de Tênis, No lá... Baiano, já joguei vários torneios lá. Pois né? joguei no Na Baiano de Associação Tênis, Atlética na Associação da Bahia. Atlética da Bahia, e joguei na seleção baiana até o primeiro ano de adulto. E aí, quando começou no vôlei a entrar o líbero, que o técnico foi, eu já estava na educação física, eu aí fui para outros caminhos. Mas a gente aprende muito, né? Com certeza. E você falou, eu pegava a parede e sabe o que é mais marcante, Tu? Peguem isso, que é poderoso esse conteúdo. Existem muitas lições que você pode aplicar agora na sua vida. Eu ouvia, minha mãe não tinha condições de pagar o professor. E olha que incrível, eu preciso voltar nisso. Sim. E eu ouvia a aula de outro depois? professor que não era. E depois você ia aplicar aquilo que você tinha ouvido de outro professor. Não dá para a gente, diante de histórias como essas, de movimentos poderosos que mudam a vida como estes, imaginarmos hoje que não é porque não é possível para mim, não é o suficiente. A gente trabalha muito com carreira. E muitas pessoas que nos buscam ou mandam mensagens até para buscar o nosso trabalho, nos trazem essa dinâmica de eu me formei em 2003, mas agora em 2018 ainda me sinto inábil, eu ainda não comecei. Há uma inação que me parece ser um movimento também coletivo. E eu queria ouvir a sua opinião, professor, sobre essa dinâmica dessa geração. Eu comecei a trabalhar com 11 anos. Sim. E eu vendia... Esse é um negócio que tem falado com vários pais aí, que está afetando muita gente, né? Porque a gente veio de uma geração pós-guerra, né? Uma geração, a turma que saiu de lá, saiu muito calejada, teve que reconstruir tudo, né? Do zero, né? E daí tiveram seus filhos, muitos deles vieram para o Brasil, né? Para construir, chegaram aqui e ganharam um pedaço de terra, né? E construíram verdadeiras fortunas, né? E a gente acabou facilitando muito a vida para os jovens hoje, né? Então, eu sinto, para encontrar um jovem ou uma jovem pegador, mesmo pegadora, cara, é raro, entendeu? É muito raro. E a vida ficou muito fácil para eles, né? Hoje eles têm tudo que eles têm. Sim. E não querem ter carro, não querem ter casa, não querem ter isso, não querem ter aquilo. Cara, o que eles querem ter, então? Brincadeira, né? É uma geração que me preocupa bastante. Vários pais, assim, que a gente tem conversado sobre isso, né? Tem a pegada que a gente tem, entendeu? Vocês têm, que eu tive, né? Sim. E eu não vejo hoje jovens fazendo coisas extraordinárias. Eventualmente você tem um jovem aí que fez uma empresa bilionária, mas é um, entendeu? É verdade. Teve uma pesquisa que nós estávamos vendo essa semana, que essa vai ser a primeira geração Menos evoluída do que seus pais. Olha só, tá vendo? Eu não tô... Meu filho, né? É filho desenvolvido aqui em Alphaville. Menos evoluída do que vai seus ser a pais. primeira geração menos desenvolvida que os pais. Porque nós sempre E olha que não trouxemos um falta plus. que a gente não falta oportunidade, né? Porque hoje os pais se matam pelos filhos, né? E dão todas as oportunidades do mundo. Pô, parece que enquanto a gente funcionava
a 100 por hora, eles funcionam a 12 por hora, 12,5 talvez, entendeu? É um problema, e não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Eu viajo e vejo pais e amigos fora do Brasil também. Vai ser disso? Eu não sei, porque a gente não está sabendo aproveitar todas essas maravilhas. Hoje não tem mais razão para um país ser pobre, não tem uma razão para uma pessoa passar fome, não tem uma razão para a pessoa passar dificuldade, não tem mais razão para a pessoa ter algum problema de saúde. A gente simplesmente não está sabendo usar tudo que está à nossa disposição. Olha que coisa louca, né? Verdade. Antigamente faltava essas coisas, hoje nós temos e não sabemos usar. E trazendo mais uma vez essa tônica do pouco conhecimento, de não irmos fundo. Eu vi um flash de uma notícia, eu não a li por completo, mas vi o flash que me traz aqui à memória aquilo que você está falando, professor. Depois de consultar mais de 10 médicos que não conseguiram identificar o diagnóstico de um adolescente, o ChatGPT faz toda a leitura, análise, traz base de dados, assim como o diagnóstico daquela patologia. Isso aí. E aí tá o negócio, né? O que me preocupa é que a maioria das pessoas encara essa inteligência artificial, essas novas tecnologias como um adversário. Eu encaro como parceiro, cara. Vai acabar. Eu encaro como parceiro. Porra, eu nunca tive um parceiro tão bom na minha vida. Esse fim de semana nós fizemos o nosso seminário, inovação de na prática. Eu tive que montar 2 aulas novas, né? Uma aula de 1h30 e uma aula de 2h30. Eu passei 4 meses, dia e noite, né? Nos Estados Unidos, me isolei num quarto lá. Falei, cara, eu tenho que estar longe de tudo aqui. Cara, e a inteligência artificial do meu lado desenvolvendo, do lado, né? E eu chegava aqui, olhava aqui, depois eu olhava um artigo escrito mais profundo, eu olhava aqui, pegava, amarrava. Cara, a hora que eu apresentei, o pessoal simplesmente ficou perplexo, né? E digo que a inteligência artificial foi importante para mim, mas a inteligência artificial não sabe fazer as amarrações ainda. Sim. E não Sim. sabe fazer. Quem sabe fazer são os humanos. Sim. Eu fiz amarrações lá que os caras ficaram bobos, cara. Assim, teve gente assim, quase chorando de emoção. E para um tema pesado, né? Inovação, não era falar da família, falar de gestão mesmo, né? Não é algo mais simples. Não. Então a turma não está entendendo que eles são parceiros deles, e não concorrente deles, né? Eu digo que a inteligência artificial vai fazer você um super-humano, né? Perfeito. Super-humano, né? Não é ficar focando no problema. Sim, É o que eu posso fazer com isso para Exatamente. potencializar os meus resultados. exatamente. É verdade. Perfeito, Sem perfeito, dúvidas, perfeito. sem dúvidas. Mas falando agora dos livros, já que você chegou agora nos livros, Ele contou eu cheguei. Posso Nós, comer um por coisa? favor, é nosso. Tá aqui pra gente. A gente já chegou. em casa. Por favor. A gente já chegou ganhando 2 presentes aqui. Tive a oportunidade também de presentear o Salib com o meu livro. E o algoritmo da vitória, você falou aqui há pouco, 9 habilidades importantes. Mas me fala, disruptiva também. É isso. Me 8. fala um pouquinho. Aqui é 8. Aqui são 8. Aqui é 9. Lá 9. Me fala um pouquinho do algoritmo da vitória, porque assim, esse é um tema que a gente consegue misturar tudo, né? É o algoritmo, que é hoje a linguagem do que a gente tem hoje, certo? Mas a vitória, o sucesso, a busca que as pessoas sempre têm de alcançar aquilo ali. O algoritmo, na verdade, é mais uma visão que foi extraída depois que a gente acabou o livro. A gente não deu o título do livro, né? A gente escreveu o livro e pesquisou depois que a gente apareceu com o título, porque a gente percebeu que esses grandes técnicos, né? Técnicos e técnicas, todas mulheres também, o desenvolvimento deles não param, né? Como um algoritmo. O algoritmo ele fica andando o tempo todo, né? Então foi exatamente por isso, né? Tem uma coisa estática, não é uma solução agora. É uma maneira de aprender, né? Então esse livro ele foi motivado a escrever porque como eu não tive treinador, né? E mesmo indo para os Estados Unidos, eu tive bons amigos, mais amigos do que realmente caras que me desenvolveram, né? Amigos fabulosos, né? Que realmente eu não estaria aqui sem eles. E aí eu falei, vou estudar esses caras, né? Para ver o que eles são. Eu fui professor de tênis também, foi aí que eu paguei meu MBA e tudo. Foi professor de tênis? Fui professor de tênis. Ai, a gente vai ter que voltar lá depois. E aí eu nessa trajetória, né? Eu estudei esses caras e foi uma jornada
fantástica, né, de aprendizado, né, de ver. Agora, quando nós escrevemos esse livro, eu e a minha parceira Adriana, que já vem comigo, eu trabalho com ela há 30 anos, desde da revista HSM Management. Ai, que fantástico. A gente escreveu sob uma perspectiva, né, de uma cabeça de esportista e uma cabeça de gestor. Então ele saiu um livro com as duas visões. Com dois DNAs que fazem tanto parte hoje, de vocês. tanto um técnico de futebol quanto um presidente de uma empresa, eles vão ler o livro e vão ter a mesma extração do conhecimento, entendeu? Fantástico. Então foi um prazer enorme, né? Eu digo que esse livro é o meu xodó. E é uma pena, esse livro foi um livro muito castigado, porque nós lançamos ele na semana da pandemia. Olha que coisa. Nossa. Semana, aquele dia estava com o evento. Março de 20 ali. Exatamente, março de 20, estamos com um evento no Maxud Plaza com 450 pessoas, os maiores técnicos do Brasil. E, pô, aí o Brasil, o mundo entrou de cabeça para baixo, né? E aí, pô, vai fazer um livro acontecer no meio da pandemia, quando todo mundo tá preocupado se vai morrer, se não vai morrer, aquelas coisas todas. Lavando arroz. Então é um livro que é uma joia esse livro. Eu não desisti dele ainda não. Ele vendeu direitinho aqui no Brasil, né? Mas nós vamos colocar os links todos na descrição do nosso podcast. E aí eu ainda tenho esperança, porque agora eu estou desenvolvendo o mercado americano de palestras, né? E também com meus livros. Eu já iniciei esse processo. E é um dos livros que eu quero levar para os Estados Unidos, é esse aí, porque não tem nada igual nos Estados Unidos, né? Aliás, no mundo inteiro, né? Muito bom. Eu tenho uma dúvida, eu tenho uma pergunta. Eu já sei, eu sei que você já contou aqui, começou com tua mãe no vôlei, veio para você, vindo pro tênis, primeiro se desenvolvendo, depois como professor de tênis, depois parte pro business, palestrante, mas, aqui vem minha pergunta. Por que você foi atrás dos técnicos esportivos para fazer toda essa pesquisa? Qual foi o pensamento, assim? Pelo fato de eu não ter tido um. Foi o que eu imaginei. Legal. Porque eu acabei minha carreira sem saber até onde eu podia chegar. Por não ter técnico. Exatamente. Eu, com 21 anos, eu já jogava a nível internacional. Acabei parando cedo. Duas coisas trágicas aconteceram na mesma semana. Meu pai morreu e meu joelho estourou. Eu fiquei muito perdido, ao ponto de não saber nem como tratar meu joelho. Então eu saí com aquela coisa, né, porque para mim o técnico era algo inalcançável, né? Uhum. Eu lembro, desde pequenininho, né, até a maldade do professor, né, que ele me via no clube, me via eu querendo aprender, e ele sequer... Se disponibilizava. E foi aí talvez que eu tenha tido a vontade de ajudar tanta gente, né? Eu já ajudei mais de 500 jovens com bolsas de estudo nos Estados Unidos para jogar tênis. Eu sou incapaz de dizer não, você viu, né? A gente não se conhecia. Não tem uma pergunta no Instagram, no LinkedIn que eu não responda. Qualquer pessoa. E vem dessa história. Vem dessa história. A gente recebe o que a gente dá, né? Eu sempre teve essa conspiração positiva, né? Na minha vida, né? E funciona. Funciona muito. E não tem como a gente semear com tanta generosidade, com tanta verdade, como a gente sente. Isso, inclusive, aqui, queria que vocês pudessem experimentar que delícia de energia e não ter essa colheita. Mas vamos voltar lá um pouquinho novamente. Eu imagino como deve ter sido difícil esse movimento da perda do teu pai somado ao joelho e uma coisa somatiza a outra. E você resolve... Conta para nós como é que surgiu essa dinâmica do resolver sair, estudar fora e dessa experiência como professor lá para pagar o MBA. Olha que legal. Na verdade, naquela época, né, a gente já ouvia falar que o esporte universitário nos Estados Unidos era muito forte, né, e uma das coisas que me aterrorizava era ter que parar de fazer o que eu mais gostava para poder entrar numa faculdade, né. Então você imagina, né, eu lembro que era julho de 1977. Eu fui para Brasília, era meu primeiro ano de juvenil, tenho até 18 anos, eu tinha 17. Eu fui vice-campeão brasileiro de simples e campeão de dupla, e tive que parar de jogar tênis 6 meses para fazer o maldito vestibular, né? E engordei 20 quilos, porque eu ficava de noite, né, estudando, né? E aí para recuperar de novo foi um inferno. E aí eu tive meu último ano de 18 anos, né? Voltei, só que eu voltei mais pesado, né? Perdi muitas coisas, né? Mas mesmo assim consegui segurar algumas coisas. Quando eu fui jogar meu último ano,
de juvenil, né? Um campeonato mundial naquela época, chamava Orange Ball, né? Laranja, e Miami, né? E eu falei, cara, eu não vou voltar. Eu não vou voltar. Eu vou ficar lá, nem que eu tiver que limpar o chão da faculdade, né? E aí eu tive uma tia que me ajudou, e com uma passagem, né? Me deu uma graninha assim para eu sobreviver. E aí eu cheguei lá sem falar inglês direito, né? E depois de ter tirado 0 na prova, eu tive 2 meses para aprender inglês. Em 2 meses eu consegui me ensinar Olha inglês. o estirão. Isso Consegui me ensinar inglês suficiente, por isso que eu digo, né? Cara, se você ficar esperando de alguém que vai te ajudar, que vai te ensinar, esquece. Você aprende, cara, entendeu? É ser obstinado, né? Ser obstinado, por exemplo, eu fui fazer a primeira prova. Eu tinha que passar no inglês, os caras não iam aceitar sem inglês, né? Faculdade. Eu tirei 0, né? E o técnico falou, agora, sinto muito, mas não vão poder te ajudar mais. Mas os meninos do time aí vão te acolher, você vai ficar escondido no dormitório deles. Fiquei dormindo 2 meses no chão do dormitório, o cara me deu um travesseiro. É isso. E eu estudava 19 horas por dia, né? E estudava até não poder mais. Só que eu falei, cara, eu vou ter que fazer uma estratégia diferente, né? Porque a primeira não deu certo. Porque eu estava memorizando palavras e tal. Eu falo, cara, vou ter que aprender essa gramática aqui. Sem eu entender a gramática, o vocabulário não vai entrar. Eu passei 2 meses estudando gramática. Eu cheguei lá, bum, eu tirei do 0, eu fui para 72 em 2 meses sem professor. Né? Uau, mais uma vez. Então não sem tem, professor. para mim não tem desculpa de não posso, o professor não tem dinheiro. Cara, tá tudo aí de graça, pelo amor de Deus. Tira o bumbum da cadeira e vai aprender. Esforça-te, esforça-te, né? E aí veio a nota, veio o inglês. Aí eu ganhei uma bolsa, né? E aí liguei para meus pais, né? Imagina. Que vivia, os dois viviam com dinheiro muito contado, né? Que não chegava a pagar as contas, sempre ia pro mês seguinte, né? Aí, também. E aí eu falei, não volto. Ganhei uma bolsa aqui. Minha mãe não acreditava. Falei, que tá louco? Como ganhar uma bolsa pra estudar? Como é que eu vou te manter nos Estados Unidos? Falei, você não vai gastar nada, né? Imagina, com 18 anos falando espanhol. Ela não acreditou. Quadra 1 da minha universidade tem o meu nome, né? Uau. A Universidade da Carolina do Sul. É um baita estádio, nosso programa é um dos melhores do mundo. Chego lá, eu me sinto em casa, sou bem recebido pelos meus ex-professores e atuais diretores que não me conheciam. Tênis, então, nem se fala, né? Então eu tenho uma segunda casa lá. E olha o que o exemplo, olha o que uma essência interna faz no homem, faz no ser humano, sabe, professor? Porque te ouvindo falar, eu volto a dizer, eu não consigo não pensar em tua mãe, eu não consigo pensar Assim, naquilo que você viu, Tá comigo inclusive o na tempo tua todo. primeira infância, ela tá com você o tempo inteiro e eu tenho certeza do orgulho desses pais. E um jovem de 18 anos ligar para os pais e dizer assim, olha, eu vou ficar. Eu vou ficar. Não precisa se preocupar comigo. Porque como você bem comentou, e às vezes nós já 30amos, 40amos, eu falo isso tanto nas constelações, e ficamos ainda, não porque os meus pais não me deram, não, porque eles não foram o suficiente. A gente, uma outra é fácil, né? eu costumo dizer isso, o que os nossos pais Tem que podiam assumir um fazer pouco por mais, nós, né? Nossa. eles fizeram, eles nos deram a vida. E a partir daí, tudo mais é secundário e também parte muito do nosso esforço. E ouvindo você falar, isso fica tão claro, Sim. tão evidente, Sim. de não esperar, eu vou lá e faço. Tirei 0 na primeira. Na geração de hoje, Muda a tirar um 0. estratégia, muda a estratégia, porque você não vai fazer a mesma coisa, você não pode repetir, querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Sim. No momento, frase pronta, mas é muito real. Pois é, e como era uma prova. Se eu souber a gramática, o meu chute vai ser mais certeiro. Entendeu? Olha, tem isso. Conta para nós, isso faz parte da sua essência, de quem é você, mas como fazer essa combinação de estratégia com um poder de execução muito alto? Ouvindo você, professor, você soma as duas coisas, pensamento analítico, visão, e ao mesmo tempo muita ação, muito movimento. Porque a gente percebe que muitas vezes, até pelo nosso perfil ou pela nossa história, por aquilo que nós acreditamos, ou a gente fica num polo ou a gente se coloca no outro. Como buscar essa conjunção? Olha,
fui muito esforçado, né? E ao mesmo tempo obstinado por querer aprender, né? Aprender as coisas que eu gosto, né? Eu tenho um problema de não gostar das coisas que eu não gosto. Pois é. E sempre ser cercado de pessoas boas, né? Boa. Sim. Já gostei Desde até de mim, pequeno, né? Eu tenho uma história interessante, porque eu jogava tênis num clube aqui de São Paulo, muito conhecido, né? Você imagina, eu entrei com 11 anos no clube. Naquela época, o tênis era uma coisa familiar, né? Eram famílias que jogavam, eram famílias que dominavam, família tal, família tal, família tal. E aí chega o José Salib Neto com uma raquete velha, num clube muito tradicional, com todos os campeões brasileiros, com 11 anos de idade, perdendo para todo mundo. Com 15 eu era número 1 profissional do clube. Eu fazia, eu jogava 9 sets por dia. 9 sets por dia, eu não saía do clube sem jogar 9 sets por dia. Repetia. E eu comecei a melhorar. E o pessoal de lá acabou não gostando dessa minha trajetória, né? Era meio vira-lata. E você receber muito bullying. Não sei exatamente. Na prática, né, Na prática, professor? eu sofri isso na minha infância, é muito desagradável. Até que quando o meu pai cruzou com o diretor de tênis da Sociedade Harmonia de Tênis, ele tentou com meu pai no clube que estava buscando um juvenil que fosse um exemplo para a garotada do clube, né, que pudesse entrar como sócio-atleta. O Harmonia, naquela época até hoje, né, um dos clubes mais exclusivos do Brasil, que é impensável eu entrar lá. Meu pai imediatamente fez essa costura, eu digo que foi a melhor herança que meu pai me deixou. Eu não tive mais nada a não ser isso. Mas isso vale muito mais de qualquer terreno, apartamento, qualquer coisa. Mas E muito se mais. consome, se perde. As pessoas elas não têm ideia da herança que os pais deixam que não sejam imóveis, dinheiro. Né? Elas prestam muito pouca atenção nisso. E destroem Meu suas pai me vidas. colocou no Harmonia, fui. Os caras me olharam assim, pô, o que esse cara vai fazer lá, né? Saí de lá, número 1 do clube, né? Tava lá meu nome, aninho de idade. Eu fui pro Harmonia e eu vi como um clube muito evoluído, não só monetariamente, mas de pessoas. Para você entrar no Harmonia, você tem que passar por 15 entrevistas com pessoas que não te conhecem. Pois é. Eu sei porque eu tive que fazer isso para um amigo meu, né? O Edson Bueno da Mil. Não entendia, né? Porque ele tinha bilhões, ele achava que com os bilhões dele ele compraria passe de qualquer pessoa. Eu falei assim, olha, no Harmonia não é assim. Então a qualidade das pessoas era uma qualidade muito maior, misturando a parte monetária. Eu fui lá muito, sabe aquele vira-lata recolhido na rua, que vai tremendo, né? Eu cheguei lá assim, né? Cheguei naqueles aqueles que aparecem no Instagram, no TikTok, né? Eu fui lá que nem esses vira-lata. E fui muito bem recebido. Eu fui muito bem recebido. Falei, cara, eu vou ser que nem esses caras um dia. Vou ser que nem esses caras. Modelagem, né? Eu vou ser que nem esses caras um dia. E eles me abraçaram. Nunca fui buleado. Devo muito à Harmonia. Esse outro clube os perdoo. Até hoje, né? Tem uns caras que fazem bullying comigo, que já estão com 80 anos. Eu perdoo o cara, não tem problema. Chamei até um café, eu lembro dele me ameaçando. O cara era forte, grande, era moleque. Assim, fiquei apavorado, o cara ia me bater. Mas eu perdoo todo mundo, né? E a gente tem que aprender a superar coisas, né? Tem que superar e passar para a próxima e sair de lá maior do que você entrou, né? Então, isso acabou mudando muito a minha vida, né? De querer ter exemplos, né? Eles chegavam nas férias, vou para Aspen esquiar, vou para os Estados Unidos, vou para Miami, eu não tinha lugar para ir. Eu ficava lá. Um dia eu vou. Ficava lá treinando, repetindo. Um dia eu vou. E foi. Olha que fantástico, assim, é difícil a gente até mensurar, porque dá para fazer um black book do que a gente já pôde conversar até aqui, e é o exemplo que arrasta, são as histórias que vão se encaixando e as dificuldades que a gente vai vivenciando. E mesmo diante de todos os nãos, mesmo diante de todas as adversidades, não parar, não desistir no meio do caminho, saber onde se quer chegar. E te ver hoje, professor, tão cheio de energia, escrevendo, e a gente, inclusive, quer que você fale sobre os projetos novos. Nós queremos que você nos fale
sobre os treinamentos. Eu sei que está palestrando aí, está com rodinha nos pés, vai rodar aí a Bahia, inclusive nos próximos dias também, comer uma comida boa lá da nossa terra. Mas para quem está aqui e que merece ter esse conhecimento profundo, falar um pouquinho dos treinamentos, de como é que está, se ainda tem alguma coisa em 2023, planos para 2024, para que a gente possa beber mais dessa fonte. Eu vivo com um propósito hoje, né? Que é deixar um legado positivo, fazer com que as pessoas que estão em volta de mim prosperem. Esse é o meu objetivo de vida, entendeu? De dar essa contribuição, né? E de somar. Basicamente isso aí. Então, palestras, workshops. Hoje eu, para quem ameaçou 2 médicos de morte há vários anos atrás, hoje eu consigo falar desde 20 minutos. Às vezes deixa um pouco preocupado essas palestras muito curtas, né? Não tem nenhuma, mas até 1 mês e meio sem me repetir. Às vezes a maior briga que eu tenho com meus contratantes é o tempo que eles me dão. Sim. Os caras falam assim, tem 1 hora. Eu falei, posso falar 1h30? Me dá mais um pouquinho de aí tempo. O cara tem 1h30. Eu falo, posso falar 2? Então, porque eu realmente tenho um portfólio grande de conhecimento, né? Então, eu preciso falar a mesma coisa o tempo todo. É uma corrida sem fim. Pode parar de aprender, porque o aprendizado e o conhecimento é a maior coisa que nós podemos ter. Quem quiser me acompanhar, que me acompanhe. Muito bom. Você sabe que eu divido muito desse trabalho no Instagram, né? Para dividir com as pessoas. Eu adoro interagir com as pessoas também. Tirar as pessoas de um lugar não tão bacana. Esse é o meu propósito hoje de vida, né? Fantástico, Muito fantástico. bom. E treinamentos, nós vamos ter ainda em 2023? Olha, Planos para 2024? nós temos, eu e o Sandro, que nem eu te falei, nós somos juntos e separados, então nós temos vários cursos nós. 2024, nós temos um agora de estratégia, em novembro, estratégia e execução. Para quem tiver interesse, entre em contato comigo, né? Eu já passo todas as informações. E aí, em 2024, 2 workshops de liderança disruptiva, 2 de inovação disruptiva, grande dia com gestão da manhã, e também a imersão de 2 dias de gestão da manhã na prática. Enfim, tem bastante coisa aí. Estaremos lá. E mais... Com certeza, já estava aqui pensando comigo, ó, isso eu quero isso, eu quero isso, eu quero ir. Check. Muito bom. Muito bom. Nossa, foram muitos aprendizados, foram muitas coisas aqui que a gente falou. E agora no final, sem querer trazer mais assuntos, mas é muito bacana isso, porque outro dia tinha um amigo me perguntando, né? Cris, qual foi o maior desafio que você teve de aula, de palestra e foi falar no TED 10 minutos? Brincadeira. Nossa, 10 minutos. E uma ideia genial. Então foi o maior desafio. Então, quando você falou agora, eu pensei comigo, nossa, falar 10 minutos. Esse é um desafio gigantesco. Salib, obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado incrível. pelo convite, generoso. Contem comigo, né? Vai ser um prazer interagir com você. Tem 2 novos amigos. Sim. Com certeza. Ver se a gente se encontra mais aqui em Alphaville. Sim. Vamos deixar as suas redes sociais para que o pessoal vá. @José Salib Neto. E fiquem comigo, interajam comigo, vai ser um prazer falar com vocês. Legal, muito bom. Foi. Eu quero falar mais um pouquinho. Eu quero agradecer. Quero deixar aqui, em nome desse casal que te admira, te acompanha, quer muito bem a você, que você tenha vida longa para que a gente possa aproveitar desse conhecimento, dessa bagagem, dessa vivência. Quero também agradecer a sua mãe, a seu pai, porque... Eu tive sorte, viu? Pois Esses 2 aí são craques. Pois é, 2 craques, 2 assim, campeões, porque trazer a referência e através do exemplo te permitir alçar esses voos. Então, uma honra gigantesca a esses pais. Quero também deixar um abraço para a Luciana e dizer que fico muito feliz que, olha que bacana, não tem tempo. As pessoas também me dizem muito isso, sabe, professor? Eu estou atrasada, eu sinto que não tem mais espaço para mim. E eu hoje trabalho muito com saúde emocional.
eu utilizo muito o termo que eu tenho estudado profundamente e tenho escrito também lá pela editora Gente, de imunidade emocional. Como bem você disse, professor, a gente, o país mais ansioso do mundo, e como pode um país, como você bem disse, de cantores como Caetano, como Gilberto Gil, de Roberto Carlos, dessa alegria, estarmos nesse padrão de adoecimento sem fim? E de um adoecimento mental. Eu já tô louca para ler esse livro novo aí, porque a gente Vamos devorar primeiro esse. A gente tem feito trabalhos com empresas nessa parte de saúde mental, wellness coaching. De fato, as empresas elas vão sucumbir sem capital humano, sem pessoas que tenham um mínimo de condição e saúde mental, física, turnover, sem fim, para que as empresas possam fluir. E o capital humano é realmente muito precioso. Então, quero agradecer, dizer que você também ganhou 2 amigos, que o que precisar aqui, desde uma xícara de açúcar que falte em casa, ao que mais for necessário. E muito, muito obrigada por ser quem você é e que você tenha, como disse, vida longa e muita energia para continuar transbordando, transbordando tanto conhecimento. Porque, gente, eu falo... não é agora que a gente está aqui acompanhando o Salib, e é de livros, é de palestras, é de poder estar entendendo mais como a gente pode performar, como a gente pode melhorar, o que a gente precisa fazer, porque é isso que a gente precisa, é se desenvolver. Quando a gente pensa, a gente sempre traz isso nas nossas palestras, né? Quando a gente pensa na natureza e pensar na gente, é simples. A árvore, ela vai crescer, ela vai dar frutos, mas ela não dá fruto para ela dá fruto para os outros. Então a gente aprende, a gente entende. A árvore nunca come do seu fruto, né? Ela nunca prova do próprio fruto. Então a gente precisa entender isso também, porque isso vai fazer com que você se desenvolva. Muito bom. Pode deixar o arroba novamente, professor? A gente vai colocar na descrição, mas para que você já possa ir lá, comentar com o professor, trazer para ele o feedback que vai ser fantástico aí desse nosso encontro. Gratidão, viu? Eu que agradeço. Obrigado, gente! Ó, não posso finalizar sem trazer, né? Se você não está seguindo, segue, curte, compartilha, manda para o maior número de pessoas que você puder, para que tanto o YouTube quanto o Spotify, que é onde nosso podcast está ancorado, entenda que foi um podcast bacana, entregue para mais pessoas. Um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Beijo, tchau, tchau.